Vocês já ouviram e cantaram tantas coisas lindas, né, nessa noite, que eu sei que o coração de vocês está cheio. Mas eu quero só pontuar poucas coisas aqui para vocês, porque a gente precisa entender algumas coisas para a gente poder vivê-las, não é? Por que a festa de Pentecostes é uma festa tão importante? Quando Jesus fala, ele resume a missão dele. A gente poderia até dizer que essa frase, Jesus resume a missão, em Lucas 12, 49, Jesus diz assim: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que ele já tivesse aceso. Então vocês imaginem, o que é esse fogo, né, que ele veio trazer, né? Que ele veio trazer o Espírito Santo para nós, para que o Espírito Santo possa nos renovar. O Espírito Santo, ele não faz remendo, não. Então a nossa vida não é remendada, não, é renovada, é fazer a criatura de novo. O que nos faz ser transformados? Quando você pega um milho para virar pipoca, ele passa pelo fogo. Se não passar no fogo, continua milho. Se você põe no fogo, fica a pipoca deliciosa. A gente, para ser transformada, a gente precisa da força de Deus, do Espírito de Deus, para que mude nossos pensamentos, nossos desejos, né? Transforme o nosso coração, faça com que a gente abra os olhos para outras coisas que a gente ainda não viu. Então, esse fogo é aquele que queima, mas não consome, nos transforma. E é tão interessante que eu queria que vocês prestassem atenção agora e vocês fizessem junto comigo. Respira comigo. Então, assim como o ar não é vital para a nossa vida biológica, podemos ficar sem o ar? Não. Assim é o Espírito Santo para a nossa alma. O Espírito Santo é o respiro da alma. E é tão interessante que a gente não presta atenção, né? Como é que o mundo nos dispersa de Deus, né? Hoje o mundo está ligado em tudo que polui o ar, não é? Tudo que polui o ar, o povo não está atento, os ecologistas não estão atentos com a fumaça, com tudo que está poluindo o ar e que pode envenenar o ar, que a gente não vai dar conta de respirar. E quem está preocupado com o que está envenenando o espírito? Já pensaram nisso? O que de verdade pode estar envenenando o Espírito Santo em nós? Envenenando e poluindo a nossa cabeça e o nosso coração, e impedindo que o Espírito Santo de verdade se manifeste. Entendeu que a gente não pensa nisso, né? Tem uma analogia, né? Porque quem comanda o corpo é a alma. A gente é que tem ilusão, que a gente é que é bacana no físico. Nosso físico não é nada, Jesus não fala isso. O corpo não é nada se a alma não estiver de pé. Então o que nos põe de pé? O que te dá energia para caminhar? Tem dia que você levanta e não quer nem sair da cama. É o Espírito Santo de Deus que fala, coragem, e te põe de pé. Então como que a gente cuida mal? Como nós temos pouca consciência daquilo que a gente vai vendo, vai ouvindo e vai vivendo, e que vai intoxicando o Espírito Santo em nós, vai impedindo que o Espírito Santo se manifeste. Então os nossos olhos às vezes estão tão acostumados com violência, tão acostumados com imagens tão diferentes daquilo que o Senhor pediu, onde a gente não vê mais quantas manifestações de amor, quanta dureza, quanta coisa causada pelo egoísmo, né? Quanta coisa que não tem feito com que se manifeste de verdade aquilo que Jesus veio dizer aqui. Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que isso já estivesse pegando fogo mesmo, ateasse esse fogo. Quanto que Ele gostaria de ver a nossa transformação, o quanto que Deus Pai quer doar esse fogo a todo mundo, a todas as gerações. Mas guarda uma coisa que eu já disse para vocês: o cristianismo, ele é uma religião do desejo. Então eu tenho que desejar o Espírito Santo de Deus. Ele não nos é imposto.
Deus não nos impõe nada, é tudo um convite, né? Então nós temos que desejar, nós temos que pedir, nós temos que desejar com o nosso coração de verdade. Eu quero receber, Senhor, o Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero ser transformado para ser uma testemunha que seja credível do Senhor. As pessoas precisam olhar para mim e saber quem eu represento. Para isso é um processo. E esse processo de transformação não vai acontecer em nós sem o Espírito Santo. Hoje a gente vive numa era que a comunicação nunca foi tão facilitada. Os meios de comunicação nunca foram tão fáceis. Hoje as distâncias parecem que deixaram de existir. Você deita aqui hoje, acorda em Roma às 5 horas da manhã, ou em Miami, onde você quiser chegar. Parece que as distâncias nem existem mais, parece que os países viraram bairros. E nunca o ser humano esteve tão sozinho. Ele perdeu a capacidade de comunicar, né? O povo está junto, mas está sozinho. Hoje as pessoas ficam do lado uma da outra, cada um conversando na internet, mas não se vê mais, não se olha mais, não entende mais a dor do outro, não é capaz mais de olhar o outro. Hoje o mundo caminhou tanto a nível da ciência, da tecnologia, que o homem tem certeza que ele não precisa de Deus. E que imagina se ele precisa perder tempo em ouvir a palavra de Deus, rezar então, imagina se isso é possível. Isso é perda de tempo, imagina. A gente já está quase chegando a ser Deus. Então, na verdade, o ser humano não percebe que ele está construindo de novo uma história que está descrita na Bíblia. Qual é? O que contrapõe a Pentecostes? Qual a história da Bíblia que contrapõe a Pentecostes? Pentecostes é unidade, é nos fazer é nos fazer compreender, é eu fazer olhar para essa menina e saber se ela tem uma dor ou não. O que é o ser? O que é? Pentecostes é isso, aquele que nos faz amável, que nos faz compreender o outro. Qual foi o inverso disso? Está na Bíblia. O quê? Pode falar. Que não tem certo, nem não tem erro nem acerto, nós somos irmãos. Babel. Babel é o oposto de Pentecostes. Os homens achavam que davam conta de construir um mundo e fazer um caminho para chegar no céu sem Deus. E eles conseguiram compreender em determinado momento que estavam construindo um contra o outro. E hoje muitas vezes a gente vive Babel, dentro das casas, dentro do trabalho, ninguém entende ninguém. Comunicação hoje é um problema gravíssimo. Na era da comunicação, a comunicação é uma coisa gravíssima. Um dos maiores problemas que a gente tem no hospital é falta de comunicação. Mas não sabia que isso tinha que ter ficado em jejum? Ninguém comunicou. Mas não, na era da tecnologia, na era da comunicação, a comunicação falta. Porque na verdade, né, nós precisamos de pedir a Deus que, por isso que é o Espírito Santo, né, por isso que eu tenho que desejá-lo, né? Eu tenho que querer ser transformada, eu tenho que querer ser renovada. Eu preciso querer que Deus mude toda a minha história, mude meu olhar, transforme de verdade. Eu não preciso ter medo, porque imagina, como é que nós, nessa diversidade aqui, cada um de um jeitinho, como que nós vamos ser o corpo místico de Cristo? Nós somos igual uma farinha seca. Como é que junta uma farinha para virar um pão, virar uma massa? O que junta? Tem que ter a água. É a água do Espírito, não é? É o Espírito Santo que foi derramado em nós na água do batismo, né? É Ele que vai juntar a gente, faz uma massa só. Mas se quisermos. Isso é que é o belo das coisas de Deus, né? Porque tudo de Deus é se você quiser. É um convite, é uma proposta. E nós temos que dar a resposta. É muito simples. As coisas de Deus são encantadoramente simples. Porque Ele não te obriga, Ele te convida. Ele te convida a permitir que o Espírito Santo seja aquele que vai cuidar da sua vida. Deus deu uma missão ao Espírito Santo. Falou: eu te dou o cuidado da criatura. Você precisa cuidar da criatura de forma que Deus possa habitar em nós, né? De forma que a gente possa ser o templo de Deus. Lembra daquele bom samaritano? Lembra da parábola do bom samaritano? Daquele que fica caído, machucado.
e que Ele é cuidado. As feridas são, é derramado óleo, é feito, é enfaixado as feridas, é levado a um lugar para ser curado. Assim somos nós diante de Deus. Quando a gente desejar de verdade o Espírito Santo, com toda a força do nosso coração, e dizer a Ele: eu creio em Deus, e eu quero que de verdade ter uma vida com Ele. Eu quero de verdade entender o que é Deus falando pela minha boca. Eu quero de verdade entender o que é Deus agindo pelas minhas mãos. Eu quero de verdade, porque isso é uma coisa espetacular. Ver que não sou eu, mas é Ele em mim. Espetacular. É algo que nos deixa sem palavras, ver Deus fazer em nós. É quando você pede e Ele age através de você, e você fala: não fui eu, foi Ele. A gente reconhece exatamente quando não é a gente, mas é Deus fazendo através da sua vida. Então, quando a gente desejar de verdade, fala com Ele: vem arrancar, cumprir em mim aquela promessa que Deus deu em Ezequiel, que tiraria do nosso coração o coração de pedra e nos daria um coração de carne, que o Senhor escreveria no nosso coração, com as letras do Espírito, a sua lei, de forma que a gente não precisaria, disso a gente viveria, porque já está escrito em nós, e a gente daria conta de viver. Lembrando aquela música que vocês cantaram: porque nós somos terra árida, terra seca. Como é que nós vamos produzir fruto se não for irrigado? Pelo Espírito Santo de Deus. É a água que tem que nos irrigar, porque o que depender de nós dá o quê? Nada. Nada. E é tão bom tomar essa consciência que não somos nada, e que tudo dependemos de Deus, e deixar Deus fazer essa transformação, porque isso é uma aventura. Porque o Espírito Santo, como de Deus, só vai agir à medida que eu permitir. Somente quando eu me abrir a essa transformação, a não ter medo. Vocês imaginem, quando o Espírito Santo, quando houve Pentecostes, que o Espírito Santo veio, onde é que os discípulos estavam? Eles estavam reunidos aonde Jesus tinha feito a última ceia com eles, na presença de Nossa Senhora. Eles estavam lá, morrendo de medo, com as portas trancadas, com medo de morrer. Você conhece Jesus? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aí de repente vem o Espírito Santo, porque aonde tem o Espírito Santo de Deus não existe medo. Ele que nos dá coragem de testemunhar, Ele que nos dá coragem de falar o nome de Jesus, Ele que não nos deixa envergonhar, Ele que nos deixa aí as últimas consequências. Por que existiram tantos mártires, tantas pessoas que testemunharam o nome de Jesus? Se você falar que acredita nele, você morre. Estou morto, creio. Então, é só Ele que nos coloca a palavra certa na nossa boca, te dá a atitude certa, te dá a condução. Porque nós achamos que não precisamos dele para nos orientar. Nós estamos longe de querer ser a imagem de Deus. O mundo hoje quer saber disso, não. Eu ser a imagem de Deus, imagina, eu quero ser a minha imagem. Eu quero ser o bacana que o mundo vai mostrar. Mas o mundo nos traz uma ilusão tão grande, de um tanto de nada, que não nos leva a nada. O Espírito Santo de Deus tem uma proposta absolutamente irrecusável: é de fazer uma vida nova, uma vida com sentido, uma vida que cada um de nós recebeu tantos dons de Deus. É o Espírito Santo que vai permitir que a gente possa devolver a Deus esses frutos multiplicados. Mas é multiplicar 100 vezes, 1000 vezes. Por que a gente não consegue fazer isso, Porque sozinho nada podeis fazer. Quem disse isso? Foi Ele, foi Jesus. A proposta de Pentecostes é uma proposta maravilhosa, que se renova. Por várias vezes no dia a gente precisa chamar o Espírito Santo de Deus. Tem que tomar uma decisão, tem dúvida. O Espírito Santo é doce, Ele é uma doçura. Fala: me mostra, Espírito Santo de Deus, me revela a vontade do meu Pai agora. Me mostra o caminho, me dá a direção, me ajuda a fazer as coisas certas, me ajuda a amar a Deus, me ajuda a servi-lo. Acerta o meu caminho de amar e servi-lo, me ajuda a ser testemunha fiel dele, me ajuda a não ter medo, renova o meu coração, coloca fogo dentro de mim, me dá esse amor a Deus incondicional. É assim, sem medo. Oração do desejo
Deus é aquilo que a gente deseja. Eu quero caminhar na presença, eu quero ser queimado, né? É o que vocês vão rezando muito e pedindo. Quantas vezes vocês estão rezando e estão sendo queimadas? A mão queima, o pé queima, você morre de calor, porque está diante daquele que é o fogo que nos queima. Vocês imaginam o que esses discípulos fizeram? Quanta coisa eles fizeram. Cada vez que Pedro falava, era a multidão que convertia. E nós? Porque eu não tenho que falar pela força das minhas palavras. Não sou eu que vou convencer ninguém. Não sou eu que vou fazer com que alguém se converta a Deus. Quem é que nos convence? Está escrito na palavra de Deus. Quem nos convence do pecado? Quem nos convence que a nossa vida está fora do trilho? É um só. É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos mostra com doçura, né? Ele que nos mostra, se você fizer desse jeito, será melhor. E se a gente aprender a ouvir o Espírito Santo, a gente aprender a ler o que Deus quer nos falar na palavra, em cada vez que recebemos a Eucaristia, é ali mesmo, né, que nós vamos aprender, né, a deixar ser, eu falo que é dominado, né, se entregar, né, entregar as rédeas da sua vida para aquele que sabe o caminho. Entender que nós podemos caminhar com Ele como o bom pastor, porque só Ele tem um lugar certo para nos levar, só Ele sabe onde estão as fontes de água viva, que é Ele mesmo, né? Só Ele tem a pastagem certa, né? É só Ele, só Deus tem o melhor. Mas é difícil, porque dentro de nós existe a guerra mesmo, né? Que é as coisas da carne e o fruto do Espírito, né? Que é a paz, que é a liberdade que todo mundo deseja. Isso é espetacular. Porque o dia que a gente tem essa opção por Deus, nada te inibe. Se as pessoas falam, mas você não faz isso porque a religião te proíbe, cara, imagina, o que Deus proíbe? A religião é da liberdade, né? Deus não precisa de escravo, gente. Deus, porque o amor, para você amar alguém, é uma atitude de liberdade. Ninguém te obriga a amar. Eu posso chegar perto dessa moça linda e falar, você tem que me amar? Imagina. O amor é algo que o seu coração, de repente, no meio de um tanto, algo que o seu coração bateu diferente por aquela pessoa. Existe alguma coisa mais livre do que aquilo que o amor une? Não existe nada mais livre do que isso. É assim a gente com Deus, é uma história de amor. É do amor dele conosco, que é a nossa resposta de amor com Ele. Quem vai nos transformando, quem vai nos fazendo ver diferente, é somente o Espírito Santo de Deus, né? Ele que pode renovar, fazer com que cada um de nós seja uma criatura nova. Que dia que isso pode acontecer? Cada dia que eu quiser. Então cada dia que eu quiser eu posso começar um dia novo, uma vida nova, um ano novo. Eu falo, eu quero ser um discípulo fiel. Eu quero de verdade viver um evangelho que eu esteja comprometido até a raiz dos meus cabelos. Porque eu creio. Porque eu creio na imortalidade do meu corpo e da minha alma, como a gente falou semana passada. Eu creio. Eu creio que esses olhos irão ver Ele. Eu creio. Então, para isso, eu tenho um caminho. O caminho é Jesus. Não tem outro, né? Não tem outro caminho. O mundo vai tentar tirar você, o mundo vai tentar te dividir, o mundo vai tentar te dissipar, vai tentar te distrair, vai tentar que você não fique na direção de Deus. Vocês podem ter certeza disso, né? Tudo acontece para você não rezar, tudo acontece para você não estar aqui, tudo acontece. Fala, você vai perder tempo em rezar? Você vai perder tempo com isso? Sendo que isso é a única coisa que alenta o nosso coração, né? Como é que isso me dá força? Como é que isso me impulsiona? É somente o Espírito Santo. Porque aquele que anda com Deus, está escrito lá em Isaías, corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque Deus renova as nossas forças, né? É Ele. É esse mistério, gente, é um mistério. Esses insights que vocês têm, né? Assim, você fala, vou para ali, não, vou para cá. Como é que pode ser isso? Né? Como é que pode ser isso? Então, quando eu digo para vocês assim, qual é esse mistério do Espírito Santo em nós? Então, aprenda uma coisa. Eu digo isso para vocês como irmãos. Aprenda a tudo pedir opinião a Deus. A tudo. Se tem alguém aqui que é da área de saúde, que lida com a vida diretamente do outro, sempre peça a Deus que te ilumine, para que você faça sempre o melhor, para que você possa ser sempre a extensão da misericórdia de Deus, sempre a extensão. Então, cada dia que amanhece, que eu estou na igreja, antes de ir para o hospital, eu estou em oração por todos aqueles que eu irei encontrar,
para que eu possa ser a extensão da misericórdia e diminuir a dor e o sofrimento do outro, porque assim nós revelamos Deus, não é? Para isso Ele veio, para colocar cada um de nós em pé, nos conduzir, curar as feridas, não é? Gerar vida, não é assim? É assim que fazemos, pela palavra, pela nossa profissão, nós vamos ajudando Deus a agir no mundo. E é tão interessante, quando eu vou para o consultório à tarde, antes de ir para o consultório, eu estou de joelho rezando de novo, para que Deus me faça ver aquilo que é necessário para aliviar a dor, aliviar o sofrimento, aliviar. Essa é a missão. E aí me acontecem coisas muito interessantes por causa do Espírito Santo de Deus. Há uns meses atrás eu estava no CTI, e eu recebi um telefonema de um pai de uma criança, de um adolescente que é atleta, e ele me disse: Filó, fulano, adolescente, está reclamando de vontade de fazer xixi, porque está doendo para fazer xixi. Onde que eu levo ele fazer um exame de urina? Antes, enquanto eu pensava onde eu ia mandá-lo, eu falei: não, vai levar ele fazer exame de urina não. Isso é apendicite aguda. O apêndice dele está encostando na bexiga. Ele está com vontade de fazer xixi, mas é apendicite aguda. Vá agora lá no Mater Dei, pede o plantonista que eu mandei pedir a delicadeza de fazer um ultrassom dele agora, porque ele tem um apendicite e precisa ser operado. Doutor Filó, ele está com vontade de fazer xixi. Pois é, mas é apendicite aguda. O povo que estava do meu lado nem abriu a boca. Os médicos que estavam do meu lado devem ter pensado: a Filó está trabalhando demais, está meio surtada, né? Eu continuei trabalhando. Passou umas 2 horas, 2 horas e meia, o pai me ligou: doutor Filó, como é que a senhora sabia que era apendicite? Ele já está sendo operado. Eu falei: não era eu. Agradece a Deus que impediu que complicasse. E isso é tão interessante que 2 colegas minhas que estão ouvindo falar de Deus, falaram comigo assim: Filó, você podia me explicar como é que alguém te telefona e você sabe quem tem que ir para o seu consultório, quem vai para o hospital, quem pode ficar em casa sossegado, não vai acontecer nada? Eu falei: porque não sou eu. O dia que vocês compreenderem, e eu falo isso para vocês, não para honra minha, mas para honra e glória do nome de Jesus, para que vocês possam entender que o Espírito Santo de Deus é real, que Deus é real, que Ele é realmente o ar que a gente respira, e que se a gente permitir, Ele fará proezas através de você. Ela falou: a gente fica tão atordoado que quando você fala uma coisa, a gente fica até com medo, para melhor obedecer. Quando você chega no CTI e sai desligando os remédios e fala: pode dar alta nesse, tira esse respirador, porque já passa muito aperto, e nunca deu errado, é porque não sou eu. Vocês têm que entender que quando a gente reza e se entrega e fala: faça em mim, Ele faz. E quando eu falo com vocês esse convite, faço para vocês essa proposta e falo: entrega a sua vida e fala com Ele: faça em mim a vossa vontade, não tenha medo, que vai virar a vida do avesso. Não tenha medo, confia. Se você entregou, vá sem medo, porque o Senhor vai te conduzir. E isso é o que eu falei no início, é uma experiência impressionante, ver Deus fazer através da nossa miséria, através do meu nada. Ele querer que fazer da minha vida algo que Ele possa fazer com que os que estão atentos percebam: não pode ser ela. Eu falo: não sou eu, é aquele que habita em nós. Eu rezei antes, falei: Jesus, me dá discernimento. Jesus, me mostra o que é isso. Me mostra. Para quê? Para mim não, para diminuir a dor e o sofrimento dessa família. Me ajuda a ser só e unicamente a extensão da vossa misericórdia. É porque a gente sabe o nada que a gente é. A gente sabe que a gente é terra seca. A gente sabe que a gente sozinho vê e não enxerga. Mas com o Espírito Santo de Deus é possível você ver e transformar. Essas coisas são tão claras, que eu já contei isso para vocês há muitos anos atrás. Isso deve ter mais de 20 anos. Quando uma das primeiras cirurgias nossa de Jatene, e um bebezinho que veio do interior, hoje já deve estar uma mocinha, e essa criança demorou para chegar para nós, porque sempre precisa de alguém que tenha coragem de dizer a verdade, né? E nem sempre quem diz a verdade é bem querido, né? E todo mundo, era a primeira filha de um casal,
do interior de Minas, a mãe professora. E todo mundo, depois nós vimos o álbum, a gente não sabia se ria ou se chorava do álbum, que a criança era na banheira cor-de-rosa e a criança era roxa e ninguém via. Então o contraste era gritante, mas ninguém via. A criança no meio, a banheira cor-de-rosa, alguém do lado fazendo um pose, ninguém percebia que a criança era roxa. Até que chega aquelas visitas que ninguém gosta. E olhou e falou assim: gente, vocês não estão vendo? Esse menino está roxo. Como que alguém põe defeito no meu filho? Não, eu quero matar. Aí todo mundo primeiro briga. Até que alguém falou: gente, não é que está roxo mesmo? Aí levaram e chegou para nós, as artérias do coração nasceram trocadas, que tinha que estar direito na sua esquerda e vice-versa, ia morrer. Estava tudo trocado. Aí cirurgia de urgência, que é confusão, né? Depois que chega e descobriu, pode todo mundo correr, porque a coisa está preta. Aí operou. E eu recebi estava lá de manhã, e aquela luta com essa criança, o empenho que essa criança vivesse, porque hoje essa técnica cirúrgica foi desenvolvida pelo nosso Adib Jatene, né, que já faleceu. Essa técnica hoje é usada no mundo inteiro e hoje os meninos ficam curados. E aí essa criança fez a cirurgia, estava indo muito bem, eu estava no consultório trabalhando, a plantonista ligou e falou: filho, está dando tudo errado com o menino. Eu falei: que é isso, gente? Como está dando tudo errado? Não tá bom não. Eu falei: mas eu não posso ir aí não. Vocês podem manter essa criança viva, porque o consultório está duro. Vê que não é de hoje que eu trabalho, né? Então assim, eu não vou chegar aí antes de 11 horas. Não, vocês mantêm esse menino vivo, olha tudo, revê tudo, que eu chego aí às 11 horas. Eu voltava tanto ao hospital que a direção da Santa Casa me liberou de estacionar junto com as ambulâncias na portaria principal, porque caminhar perto da Santa Casa às 11 horas da noite não é um lugar que eu te convido a ir, porque o risco é grande. E aí, quando eu cheguei lá às 11 horas da noite, eu estava subindo as escadas e falei com Jesus assim, falei: Gê, presta atenção, eu estou um caco, nem preciso te contar que eu não sei se eu quero tomar banho, comer, eu não sei o que eu quero, eu estou tão cansada que eu acho que eu não tenho nem 2 neurônios mais pensando. Mas eles chamaram que o menino não está bom não, mas o Senhor sabe o que ele tem, e eu não sei, quem está lá também não sabe, mas o Senhor sabe. Então deixa eu te pedir uma coisa, nem vou de elevador, vou de escada para ir pensando, para o Senhor ter tempo de trabalhar, entendeu? Eu vou subir nas escadas, só tenha misericórdia de mim, porque eu preciso eu preciso ver esse menino resolver a situação, eu tenho que voltar para casa, rezar aí para não acabar as rezas de hoje, comer, tomar banho, dormir, daqui a pouco acordar de madrugada, voltar, daqui a pouco eu estou aqui, hoje nem sei se eu fico direto, não vai dar tempo. O tempo é curto, meu amigo, é curto, me ajuda. Então eu vou chegar lá, me mostra o que está acontecendo, vamos resolver esse negócio de preto, não poder ir embora. Só me ajuda, só tenha misericórdia de mim, do menino e de mim. Olha o trapo aqui, olha o caco. Muito bem, subi as escadas, cheguei lá, o pessoal estava alvoroçado. Eu fiz só assim pro povo, fui lavar a mão, e quietinha lavando a mão, o pessoal falou assim: o que a filha está fazendo? Ele que ela está demorando tanto. Aí a turma que me conhece falou assim: vocês não aprenderam até hoje não, que ela está rezando? Ela está rezando. Falei: lá, e as contas? Falei: não precisa falar nada, eu vou olhar o menino, calma, vou olhar. E comecei a olhar, que tanto de remédio ligado no coitado, fui olhando de ponta a ponta o que estava acontecendo com a criança, até como é que o remédio saía lá de cima e chegava no menino. E fui olhando tudo. Jesus mostrou o que era. Então foi tão rápido que o povo ficou escandalizado. Aí, mas é porque é ele, né? Aí eu falei com o povo: já descobri. Falei: não é possível que você descobriu. Eu falei: eu não, Jesus, né? Mas como vocês não acreditam que ele está vivo, e que ele é uma pessoa, e que ele anda conosco, e que de verdade ele é vivo, quero mostrar para vocês onde é que está o problema. Não é possível. Falei: eu não vou mexer para vocês poderem, todo mundo ver. Vem cá para vocês poderem ver. Alguém está vendo alguma coisa errada? O povo olhava e falava assim: não estou vendo nada. Filó, nós já conferimos tudo. A supervisora louca: o que você está vendo aqui que eu não vi? Onde é que está errado? Falei: está aqui o erro. Filó, não é possível. Falei: não sou eu que estou vendo, não. Jesus está mandando mostrar para vocês o que está aqui errado, para mostrar que ninguém viu. Porque assim, a gente diante da situação, se Deus não nos fizer ver, a gente não enxerga. Mas está na sua frente, mas eu não sou capaz de ver sem Jesus falar: abre o olhinho, olha, está aqui o problema. Eu falei: vocês viraram o trio-way errado, o remédio está voltando, não entra na criança, buscar está ruim. Não é possível, quer ver? Aí quando eu mostrei, o pessoal falou: mas não é possível que ninguém viu. Falei: é assim mesmo, não é possível que ninguém tenha visto. Então vamos virar. Vira. Aí mudou a história.
Falei, vou sentar aqui no banco, olha, dá uma olhada se está faltando mais alguma coisa para Jesus mostrar, porque eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora e eu vou carregar ele, porque vocês, ninguém acredita, ninguém reza, né? Então eu vou, vamos embora. Está tudo certo? Tudo certo. Claro que a saúde alta, está em casa, deve estar pensando em casar. Mas essas coisas eu conto para vocês e repito, não é para mim. É para que vocês, que eu tenho que testemunhar para vocês. Porque Deus coloca semente no nosso coração quando coloca os dons. É preciso que a gente reparta uns com os outros o fruto daquilo que eu vivo. O fruto daquilo que eu vivo é testemunho, para que eu te encoraje a fazer o mesmo. Compreende? As experiências que vocês têm com Deus é testemunho, para que o outro fala, não é loucura, é verdade. Eu posso crer. Para que a minha vida também possa ser mudada, para que eu também possa ser usada. Deus usa, se você deixar, se você quiser, se você acreditar. Que aquilo que Deus tem para nós é muito maior que a gente ousa pensar, ousa sonhar. Deus faz em nós coisas que você fala, não é possível que foi. Fala, eu tenho certeza que foi eu mesmo, eu não vou enxergar, eu estou morto, não estou enxergando nem eu. Quanto mais que esse negócio é emaranhado de coisa que deu errado, salvou o menino. Mas é Ele que mostra, é Ele que revela. Por quê? Porque Deus quer o quê? A vida. É isso que Ele deseja. Deus quer a nossa felicidade. E às vezes tem uma coisa que está emperrando, te impedindo de ser. Aquilo que está poluindo o Espírito Santo em mim. Não deixando que Ele de verdade exerça todo o potencial que Ele tem para fazer dentro da nossa miséria. O que Ele pode fazer em nós? Um dia eu queria que vocês lessem, não sei quantos leram aqui, o livro de João Paulo II, o Papa dos Milagres. Quantos leram? Uma, duas? Que pena. João Paulo II, existe um livro, o Papa dos Milagres. Todos os milagres que João Paulo II fez andando. Era de impressionar. Quem publicou? Quem escreveu essa história? O fotógrafo do Vaticano, que era ateu, se converteu por causa dele. Por causa do testemunho de João Paulo II. Numa determinada região tem o depoimento de um médico que tinha uma mãe esperando João Paulo II passar e tinha uma criança nos braços da mãe com paralisia cerebral. Ele passou, fez o sinal da cruz na testa da criança. E a criança voltou a ser normal. Andou, falou e o médico ficou com todo mundo passado. O que ele fez? Foi ele? Não. Foi quem habitava nele. E ele dizia, quando falava, o senhor ficou sabendo disso? Ele falava, Deus é muito bom. Tem uma das histórias de uma criança no México, de 5 anos de idade, que viu pela televisão que João Paulo II ia chegar. Ela falou com a mãe, mamãe, eu quero comprar uma roupa nova para ir no aeroporto ver o Papa. A mãe falou, meu filho, eu não vou conseguir ver o Papa não, meu filho, mas não multidão, mas eu quero. E essa criança tinha leucemia. Na mesma cidade tinha um mecânico que comprou uma pomba branca, que queria soltar na hora que ele visse o Papa. Essas fotos, gente, foi fotografado. Então o livro é lindo porque esses milagres foram fotografados. E ele fotografava. Então ele disse que no dia que ele ia chegar, na hora, essa mãe foi com o filho para o aeroporto. Vocês podem imaginar a multidão esperando. E o mecânico também foi. E eles estavam do lado do outro sem ninguém saber de nada. E ele com a pomba na mão e a mãe com o menino no colo. E esse fotógrafo disse que João Paulo II, quando descia, chegava no aeroporto, ele quebrava qualquer protocolo. O segurança quase ficava louco. Porque ele já andava sabendo onde, ele escreve assim, parece que ele já sabia onde ele tinha que ir. Era claro que ele sabia onde ele tinha que ir. Então a foto, quando de repente a mãe está segurando o menino, João Paulo II chega do lado. Pode imaginar? O mecânico fica tão assustado que ele solta a pomba. Então a foto é a pomba voando, a mãe com o menino no colo e João Paulo II mostrando, falando assim, assim como essa pomba voou, assim a sua doença também voará. E aí depois esse fotógrafo vai atrás de todos esses casos que ele viu e as curas todas confirmadas. Então a gente precisa conhecer que isso é real. Chegou um judeu, foi escrita uma carta, porque os judeus querem ser enterrados lá no vale, onde está descrito que será a ressurreição. E ele chegou no Vaticano, o Vaticano recebeu uma carta, que ele morava nos Estados Unidos, e ele estava indo para Jerusalém para acabar de morrer, porque era uma doença terminal, e ele estava indo com o médico dele, ia descer no jato dele, lá na maca,
com soro, etc., com médico, que ele queria ir ao Vaticano. João Paulo II falou sim, poderia ir. E quando ele chegou, João Paulo II perguntou para ele se ele queria assistir uma missa. O povo ficou louco, falou: como que um judeu vai assistir uma missa? João Paulo II não escutava, não pode vir assistir a missa. E na Capela Sistina foi uma coisa fechada. Quando ele começou a dar a Eucaristia, João Paulo II foi e deu a Eucaristia para ele. O pessoal falou: como que você deu a Eucaristia para ele? Respondeu: não, deu a Eucaristia. Ele foi embora, entrou no avião e voltou e foi embora para Jerusalém para morrer lá, com a família e o médico na assistência lá, que ele queria ser enterrado lá. Tempos depois, o Vaticano recebe a carta da cura. Então, esse livro eu não posso contar todos os casos, né? Mas eu quero deixar em vocês o desejo de lerem, porque isso tudo é real. Então, essas coisas pequenas que eu conto para vocês, que eu tenho a oportunidade de perder a fala, de ver Deus fazer, é para instigá-los a entender que isso é real, que isso que Jesus falou, que gostaria que a gente de verdade fosse transformado, para que a gente revelasse e levasse Jesus aonde a gente fosse, levasse a esperança, levasse às vezes que Ele permitir a cura, ajudar o outro a crer, ajudar o outro a caminhar, a revelar esse Deus de amor. É uma proposta para todos nós. Leia esse livro de João Paulo II, tem lá nas Paulinas, João Paulo II, o Papa dos Milagres. É um livro assim, vocês vão ficar fascinados, porque é tudo real, não é? Vocês vão ficar encantados, né? Então isso é a riqueza da nossa igreja, é a riqueza de pertencer a esse Deus maravilhoso que faz questão de participar da nossa vida, e de não nos deixar aqui como criaturas, cheias de feridas, sofrendo. Não, Deus quer trazer primeiro a cura da minha alma, da sua, para que depois você, renovado, você possa levar ao outro aquilo que te transformou. Então a proposta é linda, que a gente tenha coragem de dizer a Deus: eu quero que seja arrancado do meu coração e me dado um coração novo. Eu quero ter a sua lei inscrita no meu coração. Eu quero de verdade viver com os olhos no Senhor, não preocupado com a glória do mundo, que isso não leva a lugar nenhum. Eu não quero ter sucesso no mundo, eu quero que Deus me olhe, e eu quero que as minhas atitudes agradem a... Um trechinho do Evangelho de João, no capítulo 10, que no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra do Senhor. Escutar e essas frases, né? Isso dá um acalento no nosso coração quando a gente escuta, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor, que Ele é aquele, e quando Ele diz, né, que Ele nos conhece, e conhece. O conhecimento que Jesus tem de nós, ele é pessoal. Deus não nos conhece no bando, porque o amor dele é único e individual. Deus não nos ama no bolo e fatia um pedacinho para cada um, não. Isso é uma das coisas mais encantadoras. O amor que Deus tem, ele é único só para você. Único. O cuidado que Deus tem, a ternura de Jesus, como eu gostaria que a gente compreendesse o que significa essa ternura. Não existe uma vida que sobreviva sem o cuidado, sem a ternura que o mundo esqueceu. Mas existe alguém que cuida de cada um de nós. A dificuldade é a gente perceber que é cuidado. Porque Jesus fala assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Será? Eu acho que no mundo onde tem tanto barulho, e tem tanta voz, tem tanta sedução, tem tanta promessa, a gente pode tomar caminho errado. A gente pode ir para lugar que não é aquele. Pode ser enganado. Por isso que ele fala que ele é verdadeiro pastor. Porque como é que você sabe que aquilo que você quer fazer, aquilo que veio ao seu coração, que vem de desejo para você, por que você sabe que aquilo pertence a Deus? Qual que é a marca que vocês têm que saber?
O que gera em você? Tudo que procede de Jesus, guardem isso. Tudo que procede de Jesus gera paz. Todo sentimento que você tiver, toda vontade de fazer alguma coisa, se te tumultuar, não pode pertencer a Deus. Porque Deus é paz. Né? Então, se gera paz no seu coração, esse é o caminho. É dele. Se você fez uma oração e saiu em paz, então você rezou direito. Se você veio rezar e saiu pior do que chegou, não rezou. Rezou com o lábio e não rezou com o coração. Quando você faz uma entrega de verdade, quando você se rasga e fala com Ele, sem mentira, com simplicidade, fala, me ajuda. Você vai sentir uma paz no seu coração? É dele. Se você chega e já começa um discurso imenso e já dá um monte de solução para Deus, você falou para você mesmo. Não para Deus. Então, para Deus tem que fazer esse despojamento, né? A gente se esvazia. A gente se esvazia para falar, me enche, me ajuda. Me ajuda quando estou dando conta. Entrega uma situação e verá Ele resolver. Então, como é que a gente precisa pedir a Jesus a primeira graça, que é aprender a escutar a voz dEle? Me ajuda, Senhor, no meio da minha vida, a escutar a sua voz. Porque aonde que a gente se faz? É no cotidiano. É na nossa rotina. Como é que eu posso demonstrar aquilo que eu creio? Pelo que eu falo e pela forma que eu vou agir. Então é na nossa vida de rotina mesmo. É todo dia, repetindo as mesmas, encontrando com as mesmas pessoas, fazendo o mesmo trajeto, repetindo a vida de todos os dias. É lá que Deus vai viver comigo, com você. É lá, né? É nesse espaço que Deus vai nos fazendo, vai nos construindo. É Ele que é aquele que nos guia, Ele que vai mostrando o caminho. Fala assim, não, faz para cá. Para cá o caminho é melhor, mais curto. Mesmo que você faça aquele caminho há milhões de anos. Aí você pergunta para ele, é assim mesmo? Ele fala, vou te dar outra sugestão. Vira para cá. E já vê como é que é sempre diferente, novo, né? Então a gente se revela no cotidiano da nossa vida. Às vezes tem algum momento extraordinário. Mas o mais da nossa vida é tecida na rotina. Né? Às vezes tem um acontecimento que tira o fôlego, né? Mas a grande maioria dos nossos dias é feito da mesma repetição. Mas como é que a gente pode fazer com que essa repetição não seja uma rotina que nos arrasta? O que te dá energia para poder fazer essa rotina uma novidade? É a presença dele, né? É o amor, né? É o amor que você coloca e é que faz tudo ser diferente. Onde é a fonte desse amor? É Ele, é Jesus, né? Então quando fala Jesus me conhece, Ele conhece as ovelhas dele. Isso é uma coisa louca. Saber que Ele te conhece não só fisicamente. Quando Jesus fala nesse conhecimento, não é o conhecer de você falar assim, não conhece a Filó. Conhece a Filó, não sabe meu cheiro, não me conhece, né? Não sabe qual que é o perfume que eu gosto, não me conhece. Conhecer exige intimidade. Quando Ele fala que Ele nos conhece, é porque Ele tem uma relação íntima. Jesus te conhece do ponto de vista intelectual, te conhece no seu emocional, Ele conhece na sua caminhada espiritual, onde você ainda se encontra. Mesmo que você fale, não Senhor, já andei muito, Ele fala, não, sei onde é que você está. Ele sabe exatamente onde a gente está em cada coisa. Então não tem ninguém que nos conhece mais profundamente. Aquele Salmo 139, tu me conheces quando eu estou sentado, você me conhece quando eu estou de pé, você me conhece se eu deito, se eu levanto, se eu vou andar, se eu estou deitado, Ele conhece tudo. Antes, olha tão lindo, Jesus fala assim, quando vocês forem rezar, não multiplica as palavras não, porque seu Pai sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue na sua boca. Ele nos conhece e isso nos conforta. Eu acho que não tem nada que nos deixa mais confortado de saber que Ele sabe, né? Então por isso que muitas vezes quando a gente chora, somente Ele sabe por que a gente chora. Tem hora que você não precisa nem explicar. Tem hora que a gente olha para Ele e chora. Ele sabe. Não precisa explicar nenhuma palavra para Ele, porque somente Ele sabe por que tem cada lágrima. Isso é enlouquecedor, um Deus desse, né? Assim, eu acho que a experiência de poder viver com um Deus de amor, né? Um Deus que cuida, Ele fala, eu cuido, eu conheço e eu dou a vida eterna. Guardem uma coisa, nós temos a existência, Deus dá
a vida. Compreende a diferença? Nós temos a existência. Quem nos dá a vida em plenitude, a vida que é eterna, é um só. É isso que ele fala em Mateus 6, 24, 34. Vocês se preocupam demais com a sobrevivência e vocês não se preocupam com a vida. Que a vida é mais do que trabalhar, comer, dormir, rezar, casar, ter menino. É muito mais. É a vida. Aquilo que eu te propus para ser eterno comigo. Isso é uma coisa louca, a gente não tem dimensão disso não. Tanto que a gente não tem dimensão, que a gente já fez experiência de tudo na vida. Inclusive, de idolatrar a riqueza e entender que ficamos mais pobres. Idolatrar a força e ficar mais fraco. A gente querer estudar muito, ter fome de conhecimento, mas não descobrir a verdade. Mas tem uma experiência que o ser humano não fez. Uma experiência inteira, uma experiência completa, uma experiência com consciência. Qual é essa experiência? Qual é essa experiência que o ser humano não fez? Já fez de tudo, do dinheiro, do poder, da força, de tudo. Qual é a experiência única que o ser humano não fez, inteira, com consciência, entregue? Qual é? A experiência do amor de Deus, de ser amado por Ele. Não é fácil ser amado. Porque quando alguém fala que te ama, você perde as forças. Por isso mesmo. Por quê? Falta de confiança. Porque fé é sinônimo da confiança. Eu preciso confiar que Ele me ama desse jeito que eu estou falando. Porque se eu acredito que Ele me ama desse jeito, eu já caí na piscina aqui encostado, igual eu caí nele. Caí. Não é? Quando é criança, chega na beirada da piscina assim, cai de uma vez, de costa. Você tem certeza que tem água e que você não vai machucar. Assim é cair nos braços dele e falar, Ele cuida de mim. Eu sou aquela ovelha machucada, ferida, que Ele buscou e pôs no colo. Eu sou aquela ovelha que Ele foi atrás. Eu sou aquela ovelha que estava no caminho errado e Ele me achou e me buscou. Eu sou aquela que Ele colocou no ombro. Pode imaginar o que é isso? Ele me colocou aqui no pescoço dele e me carregou. Eu que estava com a perna quebrada e Ele fez o curativo. E cuidou de mim enquanto eu estava assim. Porque quantas portas vocês já bateram e ninguém abriu? Aonde que vocês de verdade encontram descanso? Aonde você pode repousar a sua cabeça? Aonde você pode ter alívio de alguma coisa que inquieta o seu coração? De quando você está angustiado, de quando a coisa é para valer, de quando é uma angústia que te consome. Qual que é o único que acalma a tempestade, que levanta a mão e fala, sou eu, não temas? Isso é Ele. Mas a gente tem que fazer essas experiências de falar, gente, eu tenho alguém que me ama, então como é que eu estou vivendo a vida que Ele me deu? Será que eu estou perdendo a vida na mediocridade, na superficialidade, ou eu estou vivendo a dignidade que eu tenho por causa de um nome, que é o nome dele, que falou que eu sou filha de Deus? Como é que eu estou me arrastando? Será que eu me arrasto no mundo ou eu ando de verdade? Que escolhas eu estou fazendo na minha vida? Porque as escolhas vão ser a partir do momento que eu tenho um pastor, que é Ele. Então tudo que eu vou escolher na minha vida reflete aquele que me guia, aquele que me dá o caminho. Por isso que aquilo que eu falo, aquilo que eu faço no meu cotidiano, reflete aquele que me orienta. E se é Jesus, o meu pastor, então eu tenho que prestar atenção demais em tudo que eu faço. Porque eu posso ser sinal de quem eu creio, e eu posso ser um anticristo. E naquele momento é testemunho contrário a dele. É muito sério. Porque se é Ele de verdade, o meu guia, então a gente tem que parar e pensar, todas as nossas atitudes, o dia inteiro, tem que refletir Jesus. Então quando as pessoas te estressam, que você quer matar, você pensa, respira fundo, olha para a pessoa, fala, é Jesus nele. Fala, dá um sorriso e fala, porque eu amo pouco, Senhor. Vamos lá. Né? Alguém falava alguma coisa comigo, sei lá se foi ontem, e tanto assunto no CTI, vocês não calculam, junta muita mulher, vocês calculam. E alguém falou alguma coisa, eu falei, pensa na hora da sua morte. Esse assunto será tão irrelevante diante de Jesus, que você vai ficar com vergonha de ter perdido tempo com isso. Releva.
Pensa, quando estiver muito difícil, fala, isso do lado de lá, a hora que eu estiver diante dele, vai servir para aumentar meu tempo de purgatório. Bobagem, né, gente? Eu presto de ficar no céu. Bobagem, vamos relevar, é melhor, né? Mas é porque ele passa a ser referência de absolutamente tudo. E aí a gente vai ficando envergonhado, né? Se ele me conhece tanto, e se ele me ama tanto, é a resposta que eu tenho na vida, porque ele vai me encantando, me seduzindo, é de amá-lo. Como que eu conheço pouco aquele que é o amor da minha vida? Quando a gente está namorado, a gente conhece até a sombra do carro. Gêmeo é todo mundo do mesmo carro, mas a sombra desse carro é diferente. O freio do carro dele é diferente. Você reconhece entre 1000, você fala, é ele. O cheiro, o passo, por causa do amor. Como é que João reconheceu Jesus lá na praia? Por causa do amor. Ele falou, é ele. Pedro, é ele. Por quê? Porque o amor faz reconhecer rápido. Por que a mãe reconhece tudo no filho? Os olhos que mais imitam os olhos de Deus é o olhar de mãe. O olho de mãe não passa nada. O filho eu acho que passa. Escapa nada. A mãe pode fingir de boba, mas que ela sabe, sabe. Né? Pode até mascarar, então tá, meu filho, espera a hora. Igual Deus, estou te esperando. É o olhar, né? Então você imagina, quando eu escuto ele falar isso, né? Eu dou para vocês a vida eterna e elas jamais perecerão. Isso é de até bambear as pernas, e ele diz, e ninguém pode tirar vocês da minha mão. Isso é um conforto, assim, que nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nada, nem o pecado. Porque eu posso pedir perdão. Nada pode me tirar da mão dele. Isso é algo para fazer a gente dançar sozinho o dia inteiro. Vai que você está dançando, meu filho? É porque eu sou amado. Porque eu sou amada. Alguém se importa comigo. Alguém cuida de mim. Alguém tem um olho em cima de mim. Alguém me protege, me tira do mal. Me defende, né? O pastor é aquele que defende. É aquele que te guarda. Porque você é dele. E a sua vida custou o sangue dele. Isso é uma coisa louca. Saber que quando Deus morreu, ele morreu por cada um. Para dar a vida por cada um. Deus não vai nos perder. Pode guardar isso. Ele tem uma paciência louca. Porque ele nos espera. Ele busca, põe a gente no caminho. A gente fala com ele, espera um pouquinho que eu vou ali e já volto. Some. Fala, não, esse pedaço eu vou sem ele. Porque senão ele vai me atrapalhar. Né? Porque a gente acha que Deus não viu. Deus acha que não vai concordar com o que eu estou fazendo. A gente fala, você espera um pouquinho que eu vou ali. Aí vai lá, quebra a cabeça, volta assim sem graça. Ele fala, não, mas vem cá que você é minha. Por quê? Porque o amor perdoa. O amor acolhe. Não existe ninguém como ele. O dia que a gente se atrever, né, tiver a graça de viver a experiência, essa experiência profunda do amor. Em que você se sustenta? No amor de Deus. Mas a vida está difícil, mas Deus me ama. Está difícil, mas eu sei que Ele está sentadinho aqui comigo. Passando um perrengue, como diz o povo, mas com Ele. Está na luta, com Ele. O dia que a gente entender isso, né, que Ele é o único que é a porta, que me dá pastagem. Que pastagem é essa? Que pastagem que é essa? Jesus não é uma das portas, Ele é a porta. A única que dá salvação. Somente através dele chegamos a Deus Pai. O que é a pastagem, gente? A gente canta, e a gente canta, né? Como é que é aquela? A gente canta o Bom Pastor, né? A gente não canta? Por verdes pastagens, me leva para repousar. O que é que vocês estão cantando? Que pastagem que é essa que Ele dá? Hã? Não. O que Ele te alimenta? A palavra e a Eucaristia. Vocês imaginam que loucura é isso, né? É o mesmo Deus que nos criou. Ele é o nosso alimento. Ele te sustenta. Porque sem Ele nós ficamos fraquinhos. Sem Ele nós desanimamos. Sem Ele nós arrastamos no cotidiano. Sem Ele nós falamos, ai, ó céus, ó vida, de novo, tem que trabalhar, aguentar que é chefe. Com Jesus você fala, uau, aventura nova hoje, o que será que vai arrumar? É um outro olhar. Muda tudo, é tudo diferente. É a mesma rotina, mas é tudo diferente. É Ele, é diferente. Então, quando é com Ele, é uma novidade. E fora que você vai viver na expectativa que pode ser seu último dia.
Aí você vai fazer com tudo mais intensidade, com mais amor em tudo que você fizer, porque pode ser a última oportunidade de abraçar, última oportunidade de dar um beijo em alguém, última oportunidade de dizer a alguém, te amo demais. Então, é a última oportunidade. Então a gente precisa aprender a viver a vida com essa intensidade de saber por quem eu estou me gastando, por quem eu estou me consumindo, por quem eu estou envelhecendo, por causa de qual razão eu estou fazendo tudo isso. Hoje eu discuti com os residentes sobre uma aula que deixa eles meio sem fala, mas dá temas mais pesados. Hoje era sobre más notícias, né? Como que eles têm que treinar a dar má notícia. Falei, justamente quando na vida vocês chegar a notícia que vocês não querem chegar. E tem tudo isso que tem que ser conversado. Aí quando eu conversava com eles sobre quando é conversado do paciente, quando é morte cerebral, o povo chorava na aula, que eu falei com eles, vocês vão ficar firmes. Mas se vocês não pensarem na morte de vocês, não pensarem nas perguntas que vocês vivem fazendo para as mães e não analisar a vida de vocês, vocês não vão dar conta. Porque o médico é aquele que vai até o fim. É do início ao fim. O médico ajuda, inclusive, né, no sentido de estar junto e de fazer só a transfusão de serenidade. É estar ao lado de falar, pode ir que te aguarda. É espetacular. Eu falo, ter coragem de segurar a mão dessas crianças até ela soltar a sua mão, para ela pegar a mão daquele que é muito maior que nós. Estar lá, do lado, vocês não podem sair de perto, é do lado do paciente, é do lado da criança, sustentando a mãe da criança e quem estiver junto. É a coragem, porque cremos. É assim. Eu falei que eu vou dar um fôlego para vocês, quinta-feira tem mais uma sessão. Para vocês poderem, agora tem um outro assunto, para vocês poderem treinar, né? Porque enquanto eu estou perto de vocês, para a gente poder conversar isso, porque não vai ter outra pessoa para dar uma chamada em vocês, para fazer de vocês médicos. Médicos, de verdade. Né? Não é para receitar, não, fazer receita só não. Olhar o doente, olhar o outro, que é você também. Ter compaixão, se colocar no lugar de, acolher, dar colo. Dar aquilo quando não tem mais nada para dar um abraço. Dá seu colo e fala, coragem. Nós temos uma casa que nos espera, tem um pai que nos espera, e é junto que a gente vai até o fim, mas com dignidade em tudo que a gente faz, porque somos filhos de Deus. A gente só exerce às vezes um papel diferente. Então quando a gente escuta isso aqui, sabe que nada me tira dele, nada, que ele pessoalmente cuida de nós, eu fico pensando, o que mais a gente quer na vida? O que mais podemos desejar? Eu acordo e posso dizer bom dia, sua bênção para começar o dia, à sua disposição para vos amar e servir. E ele fala, e eu cuido das suas necessidades. Experimente quem quer cuidar das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Você vai ficar impressionado. Deixa Deus cuidar. Fala com Jesus, tem umas coisas para a gente fazer, né? Mas eu vou deixar a pessoa fazer para mim, me orientar. Enquanto isso, o que o senhor precisa hoje mesmo? É mais importante o que o senhor tem do que eu tenho. Entrega uma agenda para ele. Entrega, experimenta, tenha ousadia. Experimenta viver um dia. Se você tiver coragem de viver um dia, vive uma manhã. Fala, Jesus, vou experimentar. Olha como é que pode ser esse Deus, né? Que permite a gente até experimentar o quanto Ele é bom. Provar e ver de quão suave é o Senhor. Provar e ver de que doçura é o nosso Deus. Provar e ver de que Ele é o nosso pastor, o nosso guia. Que Ele não pode te levar para nenhum lugar errado. E que quando você fizer uma opção e perguntar para Ele e falar, faz não. Nem duvide, eu falo com ele, Jesus, o senhor está dentro, se eu não estiver dentro, eu já estou fora, viu? Eu não sou louca. Ele fala, filho, não vai, sim senhor, eu nem discuto, nem pergunto por quê, eu falei, tem a razão dele. E é tão interessante que há uns dias atrás, uma cliente me ligou, ela gritava tanto no telefone, e eu estava no CTI, você imagina quando uma mãe grita e gritava assim, me socorre, me acode, eu falei, o menino dela caiu de algum lugar, né, uma coisa muito, né, coisa muito grave, que não dá tempo. Falava com ela, respira e me fala, porque senão não tem jeito de eu te acudir. E ela falava, eu perdi o bebê, com 6 semanas. Falei, para de chorar. Para de chorar. Para de chorar que eu preciso falar. Respira, toma água, agora me escuta. Você crê no mesmo Deus que eu creio? Creio, então ajoelhe e para de chorar. E fala, obrigado, Senhor. Porque o Senhor me ama e ama essa criança. E eu tenho certeza que de alguma coisa o Senhor nos livrou. De algum sofrimento. Deus, porque o dia que vocês entenderem que o sofrimento para chegar em nós, chega nele primeiro. Por isso ele já deu uma amenizada para depois bater em nós. O dia que a gente acreditar nesse amor, esses dias já esteve lá no consultório e falou, filho, eu preciso falar uma coisa. O quê? Chegou o estudo do neném. E ele tinha uma síndrome gravíssima. Falei, ficou com vergonha? Bastante vergonha. A gente faz um escândalo.
O dia que a gente aprender, em qualquer coisa que acontecer, dobrar o joelho e falar: seja feita a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Por que está acontecendo isso? O que está assinado embaixo disso? Porque eu te amo. O dia que a gente entender isso, o dia que a gente entender tudo que nos acontece, o que está assinado embaixo? Porque eu te amo. Então quando chega a dor, chega o sofrimento, chega as coisas, Deus está nos lapidando, está ajudando. É igual quando o menino acha que você é péssimo, que você está fazendo ele sofrer. Ele não entende. Quando você fala: meu filho, não posso te dar faca, você só tem 1 ano, vai cortar. E ele vai brigar, vai dar a pirraça e vai te odiar. E você quer conversar com ele, filho, dá as costas para você e sai bater o pé. Às vezes a gente faz exatamente com Deus. Fala: mas eu quero tal coisa. Eu falo: oh, meu bem, te dou outra, porque isso não pode agora. A gente fala com ele: estou de mal, vou fugir da igreja, nunca mais vou rezar. Nunca mais. Eu tive uma decepção com Jesus, nunca mais rezo. Ele deve falar: vai ter a hora de voltar, né? Porque Ele é Deus, né? Tem essa doçura que nos espera, né? Aí lá na frente a gente entende e volta morrendo de vergonha. Volta morrendo de vergonha. Por quê? Porque naquele momento Ele não podia nos dar, Ele não tinha maturidade, não daria conta de receber aquilo, não podia viver aquilo. Ah, faça a experiência desse amor. Porque existe somente um lugar na terra, aonde você pode estar com Ele vivo. Só um lugar na terra onde você pode abrir essa porta. Só um lugar na terra que, da mesma forma que Ele te permite entrar, Ele te faz sair de cada situação enrascada que você entra, que é só Deus. É assim. Deus nos tira de cada situação de sofrimento, de depressão, de coisa enrolada que a gente entrou porque não consultou Ele. Um tanto de confusão que a gente, né? Só Ele pode nos tirar. Então Ele nos dá e nos tira de situações que, se você falar: Senhor, me livra disso, Ele vai livrar. Porque é tão duro quando você escuta, né? Muitos anos atrás nós tivemos uma amiga que dizia: filha, mas você não vai falar isso com Jesus? Não, porque se Ele não quiser eu não farei, pois eu vou fazer independente dEle querer. Porque eu quero. A gente fica igual um menino de 3 anos, mas eu quero, e agora, né? Esse menino de 3 anos, no auge da birra, né? Sapateia e fala: é agora que eu quero. Aí entrou numa situação difícil. Mas Deus na misericórdia acompanhando, né? Demorou 20 anos para se libertar. Deus acompanha com paciência até a gente ter a coragem de voltar a Ele e falar: Senhor, me ajuda. De verdade eu entrego, que eu fiz tanto erro, mas nada nos tira da mão dEle. Ele nos pega de volta e fala: isso é minha? Então agora, porque você me permite, eu te liberto. Mas não entra com Deus com um passo dentro, outro fora, não. Quando a gente entrega, Não precisa se preocupar com nada, não. Filho, mas eu estou preocupada com o quê? Com o que vai acontecer amanhã? Vive hoje. Estou preocupada se eu vou ficar velho, se eu vou para o asilo, se eu vou morrer de quê? Preocupa não. Eu falo com Jesus: se o Senhor estiver junto, está tudo certo. A única pessoa que você não pode perder é Deus. Porque sem Ele nós não somos nada, mas com Ele ninguém nos cerca. Ninguém nos cerca. Porque Ele é Deus. E esse Deus que nos ama tanto, amou tanto, veio ao mundo por amor, morreu por nos amar e reviveu para continuar nos amando. Isso é uma coisa de louco. Jesus ressuscitou para continuar te amando, para estar do seu lado, para andar o dia inteiro com você, e você nem olha para o lado. Você nem fala uma palavrinha de delicadeza, fala com Ele: firme aí. Está aí, Jesus? A gente não presta atenção. A gente anda como se estivesse sozinho no mundo. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Mas a gente não percebe o inverso. A gente que abandonou, porque a gente é autossuficiente, a gente acha que a gente que dá conta. A força, já falei isso mais de uma vez, a força não é nossa, é dEle. A coragem não é nossa, é dEle. É Deus. Experimentem deixar Deus agir, deixa Deus ser Deus. Eu falo isso tanto com vocês. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus guiar, deixa Deus te orientar. Hoje eu estou desorientada, porque perdeu o seu oriente, perdeu aquele que te dá a orientação. Para a hora que você levantar e fecha seus olhos, se coloque diante daquele que é o Deus vivo e fala: bom dia, sua bênção para começar, me ajuda. O dia hoje está difícil, a situação é delicada, eu tenho uma reunião complicada, eu tenho isso. Coloca para Ele: me preceda,
E relaxa e deixa Ele te guiar, você vai ficar impressionado. Você vai cansar tão menos. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Deus já deu tudo, não tem mais o que falar. Só falta a gente acreditar. E querer ser conduzido por Ele. Andar atrás desse pastor. Né? Porque a nossa vida tem que traduzir os passos dele. Tudo que Ele fez eu tenho que fazer. Eu tenho que traduzir os passos dele. Quando você não souber o que fazer, para e fala assim: o que o Senhor faria no meu lugar? Como é que o Senhor faria nessa situação, Jesus? Deixa Ele guiar. É encantador. É encantador. Por um momento, olhe para Ele. Ao que o dia estiver difícil, ao que estiver numa situação delicada, olhe para Ele e fala: me ilumina. Me dá uma luz. Faça com que realmente eu compreenda o que o Senhor quer. E guarde uma coisa: Jesus conhece cada um. E Ele sabe exatamente como é que Ele chega em você. Como é que você vai compreender a linguagem dEle. Nunca duvide disso. Deus te alcança. Nós é que nos escondemos dEle. A gente vive escondendo de Deus igual Adão se escondeu. Achou que escondia de Deus Pai. Mas Deus é tão delicado, pergunta: onde você está? Sabia, né? Ele perguntou: onde você está? Para Adão falar: estou aqui escondido. Ele sabia. Então, a maior graça que a gente pode alcançar na vida é permitir que o olhar de Deus te atinja. Deixa Deus te olhar. Não se esconda, não. Deixa Ele te desnudar. É o único olhar que você não precisa ter medo. Porque o olhar de Deus é o olhar de amor. Quem te olha, que te olha por amor. O povo te olha te observando, te secando, olhando a etiqueta que você está, a roupa que você está, né? Deus nada. Ele olha a sua alma. E te acha maravilhosa. Te acha maravilhoso, né? Deixa Deus te olhar. Traga para Ele as suas inquietações, seus medos, seus desejos, seus sonhos. Coloque tudo diante dEle. Filão, mas se Ele não me der, eu te garanto que Ele vai te dar muito melhor. Por quê? Porque Ele te ama. Qual a certeza que você tem? Por causa do amor. Gravem isso no coração de vocês. Porque hoje vocês podem renovar isso todo dia. Só um lugar na terra, só um lugar, onde esse Deus vivo se encontra. Onde eu posso pegar nele. Aonde essa fonte de água viva está ali para me renovar. Para poder me saciar o meu coração. Dessa sede que a gente carrega de um Deus vivo. Dessa fome que o nosso coração tem. Que às vezes o mundo te dá um tanto de coisa, um tanto de nada. Se você peneirar seu dia, o que você conversou hoje, às vezes é um tanto de nada. Nada que de verdade encheu o seu coração. Mas tem um lugar aonde você pode ir todo dia. Aonde isso vai realmente, né, saciar essa sede de vida. De vida de verdade, né? Nessa vida mais ou menos medíocre que o mundo está vivendo, não. Né? Porque a gente fala: não, Filó, mas Deus nos tratar como ovelha. Mas é que, porque parece que a gente é tudo igual. Mas o mundo tem feito todo mundo igual. Nós somos avaliados pelas marcas, ditados pela moda, né? É a moda que todo mundo copia. Vocês veem o mundo correndo, o povo levanta no mesmo horário, se amontou nos ônibus, corre sem saber para onde está indo, atropelando uns aos outros, buscando o quê? Se você parou o povo, fala: mas onde é que você está correndo? Fala assim: não, viu o povo correndo, estou correndo mesmo. Não sabe para quê, nem para onde, não sabe nada. A vida tem que ter sentido, tem que ter desejo. Por que eu me levanto? O que eu desejo no meu dia? Guardem isso. A nossa religião, o cristianismo, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que desejar viver no amor. É a oração, é a religião do desejo. Não é da mesmice. Então esse único lugar que eu posso voltar todo dia para repousar, para descansar, para ser renovado, aonde o Calvário e o sacrifício se renova perpetuamente, chama-se missa. Se eu for à missa todos os dias, o sacrifício de Jesus está se renovando por mim, todos os dias, pela humanidade, e ali pelo mistério da consagração, eu vou ter Jesus vivo. A gente não tem dimensão que nós pegamos em Deus vivo. Parece pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. A nossa alma sabe que é Deus vivo. Nós sabemos que nos alimentamos dele. Isso é um dos maiores mistérios que Deus nos deu. A gente poder ser alimentado pelo Deus que nos criou. Ele que nos dá força, nos dá coragem. Ele que fala: aquele que come minha carne e bebe meu sangue viverá em mim e eu nele. Isso é uma coisa louca.
Saber que esse mistério, como dizia Padre Pio, que mistério é esse, Senhor? O Senhor em mim e eu em Ti. Que mistério é esse? Um Deus que me conduz, que caminha comigo, que me alegra, que me renova, que eu caia e fala de pé, vão comigo, eu te seguro se você não der conta, se eu não tem força eu te carrego. Não tenha medo que sou eu, teu Deus. Então quem pode te amedrontar? Que situação pode tremer as suas pernas? Qual a situação que pode te amedrontar? Só uma, ficar longe dele. No mais eu já sou mais que vencedor. Por quê? Porque eu tenho ele. Então é essa experiência que vocês têm que viver. O mundo está precisando dessa experiência sua. Você fala, de que o povo junta lá para poder falar de quem? É dessa coisa que você não explica, dessa paixão que te arrebata, né? De um Deus que te põe em êxtase, né? De um Deus que divide com você umas coisas que você fala, uau, que experiência. Que você começa a rir sozinho e fala, é louca, nada, estou rindo com Jesus, de algumas coisas interessantes, né? É essa experiência de saber que nunca está só. Desse consolo que você tem na alma, né? São coisas que vocês têm que experimentar. Viver de um amor que não tem limite. Ah, o dia que entendermos isso, quem vai dar conta de nós? Seremos insuportáveis, porque sabemos amados. Então não aceitaremos nada menos do que o amor na nossa vida. As nossas relações terão que ser maravilhosas. Como é que nós vamos aceitar relacionamento homem e mulher que de uma forma e não só o homem tratando a mulher, mas a mulher tratando o homem de uma forma que isso não retrate o amor dele? Como é que nós vamos viver na vida sendo mendigo de alguma coisa? Como a gente vê relações que as pessoas mendigam afeto? No dia que você descobrir que é amado, você vai mendigar o quê de um homem? Mendigar o quê de uma mulher? Você é amado. Numa intensidade que é enlouquecedor. Que a pessoa, para poder te seduzir a ficar com ela, gasta. Porque o amor dele é algo alucinado. Mas tem que experimentar isso, né? Tem que experimentar que doçura é acordar, trabalhar e adormecer diante de um só, que é o nosso Deus, né? Então experimentem, né? Se vocês ainda não deram conta de fazer essa experiência consciente, eu estou me entregando àquele a quem eu posso me entregar, que nunca me decepcionará, que nunca vai me abandonar, que nunca vai me perder, que Ele me encontra, que Ele sabe meu cheiro, Ele sabe onde é que eu estou. Ele sabe que eu desbravei e saí para um caminho errado, Ele vai atrás de mim. Ele larga o resto e vai atrás de mim. Por quê? Porque eu sou preciosa para Ele. Eu sou precioso para Ele. Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça eu tenho, até se eu não tenho. Ele sabe. Confie nisso. E que nada que hoje você trouxe no seu coração, que te perturba, não permita. Que nada perturbe o seu coração. Nada perturbe. Por quê? Deixa Deus entrar. Deixa o amor dele te possuir. Seja dele.